pegue o seu lenço. Tá, ninguém mais usa lenço, então pegue o seu guardanapo, pegue uma toalha de rosto, ou talvez até uma toalha de banho. E para aqueles que me dizem que veem os episódios do canal Buenas Ideias na cama, pegue uma colcha. Para quê? Para enxugar as lágrimas, para enxugar as tuas lágrimas. Porque eu vou contar agora para você um dos mais trágicos, um dos mais absurdos, um dos mais cruéis episódios da história do Brasil, que o Brasil faz de conta que não sabe. Esse até sabe um pouquinho mais, porque você sabe, eu já te contei aqui, para comemorar o 100º episódio do canal Buenas Ideias, foi sobre as missões, a criação das missões. O 100º e o 101º. Esse não é o 102º episódio, mas esse episódio está sendo gravado para comemorar os 500 mil inscritos no canal Buenas Ideias, marca que atingimos recentemente e que segue crescendo. Então, conforme eu havia prometido, quando eu contei aqui para você a gênese das missões, num episódio que ninguém conhece, quando ninguém fala das missões, tá, já ouviu falar das missões, mas não daquelas que eu contei, que se iniciaram no início do século XVII, só sabem a história, os que sabem um pouco da história posterior das missões, mas nem essa de fato sabem, mas saberão a partir de agora, porque eu vou contar para você a tragédia dos 7 povos das missões. Missões, missões, porque nunca aprendemos as trágicas lições. Meu, é uma história muito inacreditável. Se você não viu, vá lá ver os episódios A Criação das Missões. E você vai saber que no dia 11 de março de 1641, pela primeira vez, os índios missioneiros, liderados pelos padres, deram uma surra nos bandeirantes paulistas. E como eles apanharam, eles botaram o rabo entre as pernas e foram embora, lá de volta para São Paulo. E aí, lentamente, os jesuítas voltaram a reagrupar essas nações guaranis. E durante as 10 décadas seguintes, durante um século, portanto, 11 décadas, na verdade, um século e mais 10 anos, eles viveram um período de relativa paz nessa grande Mesopotâmia, uma Mesopotâmia formada pelos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, um território hoje ocupado basicamente pelo Paraguai, mas pelo norte da Argentina, pelo oeste do Rio Grande do Sul e por porções do Paraná e de Santa Catarina, e ali voltaram a reestabelecer as missões. São essas as missões que a gente às vezes ouve falar, os chamados 30 povos guaranis. Sim, porque eram 30 povos. Antes disso, naquela pré-história, chamemos assim, das missões, eram quase 100 essas missões jesuíticas que foram destruídas, arrasadas pelos bandeirantes paulistas, que teriam escravizado mais de 100 mil índios e os levado para labutar em São Paulo, alguns até sendo conduzidos para trabalhar nas lavouras canavieiras lá do nordeste do Brasil. Não é? Mas quando os jesuítas começam a reestabelecer esse seu projeto civilizatório que tinha sido abortado e destruído, eles fazem 30 povos. 30 povos. Mas o que nos interessa especificamente são aqueles que viriam a ser chamados como 7 povos orientais. E por que eram chamados 7 povos orientais? Porque eram 7 povos que ficavam a oriente, que ficavam a leste, que ficavam onde hoje é o Rio Grande do Sul. Os demais ficavam todos no ocidente, a oeste, no lugar onde hoje é o Paraguai e a Argentina. Bom, e aí eles puderam reestruturar esses povos, e eram 30, e tinham entre 12 mil e 2 mil habitantes cada um. Havia alguns desses povos, como São Inácio Mini, hoje na Argentina, com 12 mil índios.
e ali moravam sob a coordenação, sob a batuta de apenas 3 ou 4, no máximo 5 padres jesuítas que coordenavam toda aquela obra. Se você estuda essas missões, vai ver que elas foram uma reinvenção autoritária do espaço e do tempo. Do espaço, porque elas tinham a forma de um quartel. Eram 120, 150 barracões rigidamente alinhados, um barracão aqui, outro barracão aqui, um barracão aqui, outro barracão aqui. Você vai ver aqui imagens aqui, vou mostrar para vocês, demais, que parecia realmente um quartel. E a vida ali, a reinvenção do tempo, também era uma reinvenção autoritária, porque não era mais o tempo cósmico, não era mais o tempo rural, embora de certa forma fosse o tempo rural, porque como você vai ver, eles produziam muita produtividade agrícola nas lavouras. Essas lavouras eram comunais. Eles acordavam, um sino tocava pelas 6h30 da manhã, o que já não é bom, né, cara? O que já não é bom. O canal Buenas 10, por exemplo, só acorda às 10 da manhã, não sei você, que horas você acorda, né? 6h30 da manhã já tocava a campainha ali do Colégio Anchieta, daí todos eles, aí todos eles recebiam uma papa de milho, né, do milho plantado por eles próprios, era um de jejum, e às 7 da manhã partiam em fila indiana, fila indiana, portando piedosos estandartes e cantando cânticos religiosos em direção às terras comunais, o Tupambé, os campos de Tupã, os campos de Deus, né, que eram terras comunais, porque muita gente diz e denuncia que aquelas missões eram comunistas, deveriam estar em Cuba, deveriam estar na Venezuela e não no solo sagrado da América, no caso da América do Sul e ainda mais na porção brasileira da América do Sul, né? Um visitante em 1789 diz: quem viu uma dessas missões, viu todas. Porque elas de fato eram exatamente iguais, eram esses barracões com uma imponente igreja no meio, um campanário e o cemitério. Cercados por essas terras comunais, onde eles plantavam basicamente milho, mas também introduziram a cultura do trigo e rebanhos de gado e ervais. E vastos e produtivos ervais. Inclusive, os jesuítas, em colaboração com os índios, desenvolveram uma fórmula da erva mate, graças a modificações genéticas e a cruzamentos, que foi a melhor erva mate que jamais existiu e cujo segredo da fabricação se perdeu, como tanta coisa ali se perdeu. Então, eles cultivavam a terra comunal até às 11 da manhã, às 11 da manhã, tocava uma sineta, não era uma campainha que nem eu estou fazendo aqui, tinha uma pausa para o almoço e a parte da tarde era dedicada ao plantio nas terras próprias das famílias, cada família continuava mantendo a sua terra própria, e as aulas de latim, música e escultura. Sim, cara, porque se produziu muita arte de esquerda, é claro, né? Arte engajada, né? E com financiamento da Lei Rouanet, a gente vai acabar com isso, né? Produziram muita arte, muita arte. A escultura missioneira é uma escultura de qualidade. Os artesãos guaranis eram grandes artistas. Os grupos musicais que tocavam rabecas, que tocavam violino, que tocavam uma série de instrumentos que eles próprios tinham desenvolvido sob a tutela, sobre a orientação dos jesuítas, eram extraordinários. E a música que eles produziram, porque os guaranis são, né? Porque os guaranis, graças a Deus, estão vivos, não conseguiram eliminar os guaranis ainda. Então, é um povo muito musical, que tinha uma grande tradição musical, cânticos tribais e ritmos, né, que viraram quase uma música europeia, uma música híbrida, na verdade, né? Eles tocavam muito ali, né? As nobres almas desses índios se inclinam para a música. Na verdade, muitos violinos tocados nas próprias academias de Roma foram feitos por suas mãos ágeis e bem dotadas.
E aí chegava às 6 da tarde, era hora de se recolher. E se recolhiam para esses grandes alojamentos, porém os alojamentos tinham celas, porque os padres evidentemente eram contra a poligamia tribal, que durante centenas de anos, milhares de anos quase, tinha sido o modus vivendi do povo guarani, e eles eram agora obrigados a terem casais monogâmicos, né, e viviam nas suas celas os casais com os seus filhos, não é? E assim transcorria a vida nessas missões, mas porém elas estavam num paiol de pólvora. Elas estavam num baú de surpresas desagradáveis, porque elas se localizavam num território que era cujos limites ainda não tinham sido plenamente estabelecidos entre os impérios bastante agressivos de Portugal e de Espanha. Você sabe, aquele velho blá blá blá, tinha um tratado de Tordesilhas, isso e aquilo, ninguém sabia onde é que o tratado de Tordesilhas de fato passava, e os portugueses foram se adiantando. O tratado, na verdade, passava em Cananéia, no sul de São Paulo, um lugar muito importante do bacharel de Cananéia, tudo. Você é um aficionado do canal Buenas Ideias, você já sabe, vai saber muito mais, porque nós somos ao vivo em Cananéia, em loco, numa nova série do canal Buenas Ideias que chama In Loco, gravar a história do bacharel de Cananéia. Ficava ali o Marco de Tordesilhas. Mas os portugueses imediatamente não, mas com o tempo empurraram com a barriga os limites para Laguna, em Santa Catarina. E em Laguna se inicia a maior costa retilínea do mundo. Já falei isso 10 vezes, 660 quilômetros. Vou beber água pela primeira vez. Opa, não tem água. Eu ia beber água, mas é só para você ver essa bela caneca aqui. Tá vazia, impressionante, tá vazia. E aí, não beberei água, continuei falando. De Laguna até Punta del Este, no Uruguai, se inicia a maior costa retilínea, se estende a maior costa retilínea do mundo, 660 quilômetros, sem nenhuma baía, nenhum porto, nenhuma reentrância. Não dava para conquistar por mar aquele território. Sabe o que os portugueses fizeram, cara? Que é dar um super episódio, ainda mais pra ti que não sabe nada. Os portugueses criaram em 1680, eu acho, aparece aqui a data correta, a Colônia de Sacramento. A Colônia do Sacramento é fundamental na história do sul do Brasil, é fundamental na história do Mercosul, e ninguém sabe nada dela, o que é uma vergonha. Aí os espanhóis retomaram com ferro e fogo a colônia, os portugueses conseguiram ela de volta na diplomacia, os espanhóis tomaram de volta, os portugueses conseguiram na diplomacia de novo, os espanhóis tomaram outra vez, os portugueses conseguiram... Verdade, não estou brincando, por seis ocasiões, a Colônia de Sacramento mudou de mãos. A Colônia de Sacramento, que tinha sido construída desafiadora, absurdamente em frente a Buenos Aires, num flagrante, num absurdo avanço português no território que era evidentemente espanhol, pelas regras de Tordesilhas, né? O território era indígena, porra, mas era, né, já estava na mão de portugueses e espanhóis, né? Os espanhóis diziam, não é possível que esses caras, a gente vai lá, bate neles, expulsa eles, e nas mesas diplomáticas lá da Europa, os portugueses retomam o direito de ocupar essa colônia, que não é deles, né? E aí uma briga, seria mais ou menos o seguinte, cara, eu entro na tua casa e tomo o teu computador. Tá? Levo para minha casa e digo, esse computador é meu. Não, esse computador é... Aí tu diz para mim, eu quero que você devolva o meu computador. Eu digo, tudo bem, então tu me dá o teu carro que eu te devolvo o computador. Foi assim, cara, porque quando a Espanha disse, eu não aguento mais, me devolve, me dá a Colônia de Sacramento, Portugal disse, ok, eu te dou, se tu me der os 7 povos orientais das missões. Foi isso, cara. Foi assim que aconteceu, entendeu? E como a Espanha... Aí que eu preciso te explicar por que a Espanha aceitou. Porque tanto as coroas da Espanha quanto de Portugal viam com cada vez mais desconfiança o surgimento daquilo que era uma civilização jesuítico-missioneira. E os jesuítas respondiam diretamente ao Vaticano, à sede da ordem que ficava
em Roma, que ficava no Vaticano. Não respondiam diretamente à coroa espanhola nem à coroa portuguesa, entendeu? Então os caras achavam que eles estavam criando um estado tampão. E de certa forma eles estavam criando um estado tampão. Além de tudo, embora os guaranis fossem um povo pacífico e vivesse desarmado, eles lembravam que tinha acontecido a Batalha de Miboboré, em 1641. Portanto, os jesuítas podiam armar de novo os guaranis e resistirem, já que aquela era uma terra guarani, né? Então, a Espanha disse, tudo bem, eu concordo. Em 1750, eles assinaram o famosíssimo, o importantíssimo Tratado de Madrid, que tu, na tua ignorância constrangedora, que eu não paro de falar, e é verdade, e é uma vergonha a gente não saber, você não saber, porque eu sei, o Tratado de Madrid foi muito importante na história do Brasil, porque definiu os limites do Brasil, não só aqui no sul, como também no oeste e lá em cima, no Amazonas, né? Tudo com vantagem dos portugueses. Então, assinado esse tratado, em 1750, ficou decidido, dentre outras coisas, mas a mais importante, a que mais nos interessa agora, é que os portugueses devolveriam a colônia de Sacramento, que sempre deveria ter sido espanhola, embora tenha sido fundada pelos portugueses, aos espanhóis, e em troca receberiam os 7 povos orientais, os 7 povos que ficavam na margem esquerda do rio Uruguai, que é ainda hoje, e por causa disso, o rio que separa o Rio Grande do Sul, o Brasil, da Argentina e lá embaixo do Uruguai, né? Eram os únicos povos dos 30 que ficavam desse lado, que ficavam mais perto da vertente atlântica, que ficavam mais perto de um território que Portugal queria que fosse seu, embora não fosse. E aí a Espanha concordou. E aí chegam emissários de Portugal e de Espanha e dizem para os jesuítas e para os líderes indígenas que é o seguinte, ô pessoal, vocês têm 6 meses para ir embora. 6 meses para ir embora. De cidades, cara. Cidades florescentes. Cidades com 8.000, 4.000, 3.000 habitantes. Com umas igrejas maravilhosamente bem construídas. Com esses alojamentos que eu te falei que tinham base de basalto e construídos em madeira nobre, em cedro, algumas em araucária. Com ervais incríveis. Com pomares com pêssego. Com gado também bem cuidado. Com terras comunais, com terras que pertenciam aos guaranis desde antes de Cristo. Ó, vocês têm 6 meses para ir embora, porque esse território agora vai ser desocupado e passará a pertencer à coroa portuguesa. O que tu acha que aconteceu, cara? Evidentemente, os índios disseram não, os próprios jesuítas, embora feitos à autoridade, mas tinham esse vínculo lá com Roma, né? Disseram não. Os jesuítas disseram sim, tinham que dizer sim, mas alguns líderes rebeldes, padres, disseram não, e as lideranças indígenas, essa gente sempre incomodando, né, que é demarcação de terras indígenas, onde já se viu demarcação de terras indígenas, né, disseram não. E aí, o que aconteceu? Estourou a chamada Guerra Guaranítica. E o que aconteceu na Guerra Guaranítica? Não vou te contar, porque já acabou esse episódio. Talvez algum dia eu conte, se você virar membro, se você mandar dinheiro para cá, se você continuar divulgando o canal Buenas Ideias e se chegarmos a 1 milhão de seguidores. Então, quando nós chegarmos a 1 milhão de seguidores, eu te conto de um jeito como nunca ninguém te contou, a inacreditável, a terrível Guerra Guaranítica. Então, aquele lenço, aquele guardanapo, aquele lençol e aquela colcha que eu te mandei pegar, se acomodar na frente do televisor, ou do computador, ou do celular para ficar esperando uma história trágica, tu fica com ele no teu colo, que eu só contarei isso quando chegarmos a talvez 1 milhão de seguidores. E é uma história incrível. Mas por agora, chega, porque essa já foi incrível também, né? Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.